Então vamos lá. Apocalipse capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 9 até o finalzinho do capítulo 1. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Amém. Palavra de Deus. Então, hoje a gente vai continuar o nosso capítulo 1 aí, e a gente vai ver do 9 ao 20. E aí eu queria falar para vocês aqui o que está acontecendo aqui, antes de a gente ir versículo por versículo, e dar uma introdução, um pano de fundo do que está acontecendo no geral aqui. A gente sempre tem que lembrar do contexto. Para a gente poder entender a mensagem, a gente tem que sempre lembrar do contexto. Qual é o contexto do livro do Apocalipse? O que está acontecendo com a igreja no tempo, no primeiro século? O que está acontecendo com a igreja? Qual é o perigo da igreja? Por que a carta foi escrita? Se desviar? Um deles é se desviar. Por que eles se desviariam? Por que eles se afastariam? A palavra que geralmente a gente usa é apostatar, né? Por quê? Pela perseguição. Um lado da moeda é a perseguição, o outro lado da moeda é qual? O conforto, porque tinha umas igrejas que estavam muito confortáveis e elas poderiam apostatar da fé por causa do seu conforto, para que elas, cara, tá tudo tão tranquilo aqui, não precisa ir na igreja, e vai se esfriando, e vai se esfriando, e vai se esfriando com a gente, com a igreja, né? O outro lado era, eu estou sofrendo tanto que eu quero parar de sofrer e eu vou Então esse é o contexto que a gente tem que ter em mente para ler todo o Apocalipse. E aqui, imagina você vivendo no primeiro século. As igrejas do primeiro século, gente, por mais que você estude a igreja do primeiro século, você vai ver que as igrejas não eram grandes igrejas. Por quê? Porque as igrejas de uma cidade inteira se reuniam em uma casa. Eram as casas que se reuniam, a igreja sempre foi nas casas. E aí você pega vamos supor, gente, acho que o nosso exemplo é muito legal isso, porque a gente é uma igreja de imigrantes. Que poder que a gente tem? Que expressão que a gente tem? O que a gente pode fazer na sociedade? Muito.
Com a graça de Deus. Com oração. Exatamente, com a graça de Deus a gente pode fazer muito. A gente crê que Deus pode fazer grandes coisas através de nós. Mas a gente olha pra gente, tá aí, posso? Não. Mas, aí você com contraste, você vai contrastar isso com Roma. Com Roma. E Roma, por onde você olha no Império Romano, o que mais você vê ao seu redor? Você vê a glória de Roma. Você vê o poder de Roma. Você vai vendo Roma e todo o seu esplendor e tudo ali, como a gente viu semana passada, como eles chamavam a Roma, a eterna Roma. Era a toda poderosa. Aí você olha Roma e todo o seu poder militar, o seu esplendor, e você olha a igreja. Aí você fala assim, e aí você vê os seus irmãos, você vem na igreja hoje no grupo de estudo, semana que vem, o Fausto não veio no grupo de estudo, por quê? Porque ele foi morto pelos romanos. Porque era isso que acontecia. Ele testemunhou da fé dele, ele não negou a fé e ele foi morto, ele não está aqui hoje com a gente. Imagina que eu chego semana que vem aqui, eu tenho que dar essa notícia para vocês. Que um dos nossos irmãos foi preso e foi morto. Então eles olhavam para isso aqui tudo e eles mas a gente não parece que Deus está no controle. A última coisa que parece é que Deus está no controle, porque parece que a gente está perdendo essa guerra. E se a gente olha para o mundo hoje, gente, aí a gente olha para a Europa. A Europa morta, tomada pelo liberalismo teológico. Aí a gente olha para os países da Ásia, aquela batalha que existe na Ásia, toda aquela perseguição. A gente olha para o Oriente Médio, tomado pelo islamismo. Aí a gente olha para a nossa nação. E aí a gente vai vendo essas coisas e fala assim, será que... Aí a gente vai tipo assim, e aí, tem jeito? Porque parece que a gente não está ganhando. Parece que a gente não está ganhando. Parece que a igreja está indo de mal a pior. Quantas igrejas são fechadas todos os dias nos Estados Unidos? E aí a gente fala, mas e aí? Então, esse povo do primeiro século, eles começam a olhar toda essa glória de Roma, e aí eles têm essa pergunta, e aí? Será que isso aqui mesmo vale a pena estar aqui? Por que eu não estou, sei lá, em outro lugar fazendo outra coisa? Será que vale a pena isso aqui mesmo? E aí o que acontece aqui João aparece, Jesus aparece para João e mostra quem é o glorioso, quem é o poderoso. E aí ele se mostra, ele se revela. É por isso que a gente vê aqui essa descrição tão detalhada de Jesus. A gente vai vendo esses detalhes, gente, esses detalhes são importantes para a gente poder entender o que está acontecendo. Os detalhes tanto do contexto, mas do que Jesus está falando aqui, o que ele está apresentando aqui. Então esse é o contexto dessa parte que a gente está vendo. Aliás, todo o contexto, toda a carta, mas esse aqui é um contraste entre Jesus e Roma. Jesus está contrastando ele, o poder, a glória dele, com o falso poder e a falsa glória de Roma. E a gente pode colocar isso em qualquer tempo, em qualquer época, porque naquele tempo era Roma, e nesse tempo é qual império? Qual poder governamental? O que se opõe a Cristo? Aí vai depender muito de onde que a gente está. No nosso lado aqui, o Deus é verde mesmo, e cabe no bolso. Então vai depender muito de onde a gente está. Então, isso aqui fala para todo mundo, em todas as épocas, em qualquer lugar. E aí a gente começa aí no primeiro versículo, o versículo 9, né? Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, testemunho de Jesus. E aí a gente... Tá, mas por que João está em Patmos? Se você conhece um pouquinho, se você olhou qualquer mapinha aí sobre a ilha de Patmos, se tiver curiosidade, você vai ver que ela é um pouquinho no sul de Éfeso, ali, saindo da onde tem as 7 igrejas, ele está um pouquinho afastado, tem uma ilha. Patmos é uma ilha rochosa que não produz nada. Uma das principais maneiras que Roma punia os seus adversários políticos, criminosos, era através do exílio. Eles mandavam para o exílio em alguma ilha, às vezes pela vida inteira, e às vezes eles eram, depois que o imperador morria, eles acabavam voltando, que foi o que aconteceu com João. Depois que Domiciano morre, ele pode voltar, né?
Então ele está exilado. Aí a gente vai ler aqui que ele está exilado por causa da palavra de Deus. E no grego isso aqui, ele é confuso. Porque no grego pode ter dois sentidos. O sentido de que João foi para a ilha de Patmos para receber a revelação. É uma opção na tradução. Ou a outra opção é causal, que é esse negócio aqui, por causa de. Que ele testemunhou a palavra em Éfeso, por onde ele estava, na Ásia Menor, e por causa disso ele foi parar lá, exilado lá, porque as autoridades da região o exilaram lá. Ao meu ver, tudo indica, aliás, tem muitos teólogos que vão concordar com isso, que João está exilado em Patmos. Ele não queria estar lá, ele não foi lá para receber nada. Ele foi porque ele testemunhou, foi uma testemunha fiel e acabou em Patmos. É isso que está acontecendo com ele. Então ele foi exilado a Patmos. E aí a gente vê aqui, mas se a gente prestar atenção, ele fala: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. E em grego, mais uma vez, essas três palavras aqui, elas estão juntas, com um único artigo definido. É diferente do que a gente está aqui. Então eles têm um único artigo definido com essas três palavras. Que palavras são? Sofrimento, reino e perseverança. O que isso quer dizer? Que os sofrimentos, o reino e a perseverança estão juntos. Por quê? Porque o apóstolo João ele já se identifica conosco e se identifica com o Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele reina, ele não reina. Mas antes dele reinar, o que aconteceu com Jesus? Ele sofreu. Então nós somos chamados para seguir o Cordeiro por onde ele vai, que a gente vai ver no livro do Apocalipse, de ponta a ponta aí. Nós somos chamados para seguir o Cordeiro e conquistar como ele conquistou. Como que o Cordeiro conquistou? Como que ele trouxe, nos comprou de volta da morte? Como que ele se tornou o superior, o governante de toda a terra, através da sua morte? Venceu a morte. Ele venceu a morte, mas foi através do sofrimento. Aí a gente vê esse evangelho triunfalista, que a gente é cabeça, não é cauda, que a gente vai acontecer, que vai... Mas aí é por toda a Bíblia, por todo o Novo Testamento, a igreja é sempre chamada para seguir os passos de Jesus. E Jesus mesmo nos alertou disso. O que Jesus nos alertou? Não se engane, porque se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, porque ninguém é maior do que o seu Senhor. Essa é a prova. Pega cada um a sua cruz e siga-me. No mundo tereis aflições. Então, gente, Jesus falou muito sobre os sofrimentos. E aí a gente já percebeu tanto que a gente tem um problema com o sofrimento? A gente não quer sofrer de jeito nenhum. E nós somos chamados. Por quê? Porque os sofrimentos vão nos tratar, vão tratar o nosso caráter. Eu falo muito sobre isso no púlpito. Muito. Vão tratar a gente. Para quê? Para que a gente seja a imagem de Jesus Cristo. Então, o sofrimento vai nos levar a ter o quê? Perseverança, a continuar persistindo e andando com Jesus. E aí, no versículo 12 e 13, aliás, no versículo 10 fala no dia do Senhor. Aí vão ter gente que vai falar, os mais adventistas, etc. Que o dia do Senhor aqui é o sábado. Gente, se fosse o sábado, João tinha colocado aqui o sábado. Porque no Novo Testamento eles estão falando do sábado, eles estão falando do sábado. Aqui ele está falando do dia do Senhor. Que dia que é o dia do Senhor? Por que o dia do Senhor? Aliás, essa aqui talvez seja uma pergunta que você tenha. Por que a gente adora a Deus no domingo e não adora a Deus no sábado, como está na Bíblia? Porque tem que adorar todo dia. Qual que é o dia da ressurreição? É por isso que o dia do Senhor é domingo, o dia do nosso Senhor, o dia que Ele ressuscitou dos mortos. Então é por isso que é o dia do Senhor, é o domingo, é por isso que nós cultuamos o Senhor no domingo. E não é também porque Deus fez tudo em 6 dias e no 7º ele descansou? O 7º dia é o sábado. Então todo o calendário judaico é voltado para isso. Ele descansou no 7º dia, a gente tem que descansar no 7º dia, a gente tem que cultuar. Aí por isso que os adventistas fazem isso. Os adventistas, não, que a lei nunca foi abolida, a gente tem que manter o sábado, etc, etc.
Contudo, por que existe isso no cristianismo? Porque já me perguntaram isso, talvez não perguntasse para você. Mas por que vocês vão no domingo para a igreja? Não é toda hora. Aliás, até nos mandamentos fala que vai guardar o sábado. Por que vocês vão no domingo? Porque é o dia da ressurreição. É por causa disso. Então, no dia do Senhor aqui, gente, é uma referência ao domingo. Tá? Aí, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça... Não, até o peito, parei. 7 candelabros de ouro, e entre eles, alguém como filho de homem. Do que João está falando aqui? Essa aqui é uma referência ao Filho do Homem de Daniel capítulo 7 e capítulo 10. Se você abrir em Daniel capítulo 7, vai estar falando ali que Daniel viu, aí tem aquele sonho dele, aqueles sonhos de Daniel, que a gente, uma hora a gente vai ter que comparar Daniel com o Apocalipse, não vou fazer agora só para a gente ganhar tempo. Mas Daniel, ele vê aquele que é o Filho do Homem nos últimos dias, ele vem, e aí ele tem lá o cabelo branco como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo. Daniel tem a mesma visão que João, então João está se referindo a Daniel, é o mesmo que Daniel viu, João está vendo aqui. Daniel viu que nos últimos dias apareceriam esse, João vê ele. Quem é esse? Jesus. Então, ele vê os 7 candelabros de ouro. E aí no versículo 20, se a gente for no versículo 20 aí, vai nos dar a interpretação do que são os 7 candelabros de ouro. Para ninguém começar a falar, o 7 pode ser isso, o 7 não sei o que. Não, a Bíblia já nos fala o que são os 7 candelabros de ouro. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, gente, por muitas vezes, e algumas vezes não vai acontecer, tem o símbolo e a gente não tem a interpretação. E aí a gente fica, o que isso aqui significa? Aí a gente tem que tentar olhar o contexto histórico, olhar o primeiro século para poder entender, e olhar o Antigo Testamento, para a gente poder tentar entender os símbolos. Aqui ele já vai estar nos explicando o que são os 7 candelabros. E aliás, essa aqui é uma imagem de Êxodo. O que tem em Êxodo? Depois do metade do livro de Êxodo, que é aquela parte que vocês gostam demais, depois do capítulo 25, o que Deus está ordenando que se construa no livro de Êxodo? O tabernáculo, né? Que todo mundo lê aqui com entusiasmo, né? O tabernáculo, os seus utensílios, e etc, etc, etc. Por que é importante a gente ler aquilo ali? Porque aquilo ali é simbologia que vai apontar para o resto da Bíblia. Então, o candelabro, ele estava presente aonde? No tabernáculo. O candelabro era um dos utensílios do tabernáculo. O que Jesus está tentando nos mostrar aqui? Depois ele vai associar os candelabros com a igreja. O que ele está fazendo aqui? Ele está nos mostrando o quê? O novo tabernáculo é a igreja. É a sua igreja. Agora nós somos o tabernáculo. E ele está no meio da sua igreja. Porque se você leu aqui, no versículo 12 de novo, voltei para ver que falava comigo, etc. Versículo 13, e entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho de Homem. Aonde Jesus está? No meio dos candelabros. O que são os candelabros? A sua igreja. Jesus está no meio da sua igreja. Jesus não está lá, afastado da gente, porque a promessa dele é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco hoje, aqui. Então, essa é a promessa, que ele está aqui. E aí, então, Jesus, ele deixa muito claro isso. E os 7 anjos, gente, isso aqui, aí tem gente, porque cada um tem um anjo, e aquele negócio doido. Mas, gente, quando a Bíblia, ela não constrói, ela não desenvolve muito algo, ela se cala em alguma coisa, ela falou que tem os 7 anjos, os anjos são
de cada igreja. Se você vê Daniel, você lê Daniel, você vai ver que Deus envia Gabriel para falar com Daniel. Aí o príncipe da Pérsia, que é uma potestade demoníaca, se opõe a ele, e ele vai lutar com um anjo lá. Aí depois vem Miguel para ajudar ele, então ele consegue ir falar com Daniel. A gente vê que existe o quê? Um reino espiritual que a gente não consegue ver. Qual é o propósito onde Deus está deixando a gente conhecer isso aqui? Tem muito mais do que o nosso olho consegue ver. Não é para a gente tentar ficar descobrindo qual que é o anjo do Fausto, qual que é o anjo do Josh, qual que é o anjo dessa igreja aqui. Porque se tem um anjo para cada igreja, qual que é o anjo da nossa igreja? Não é esse o objetivo. O objetivo é só um: que a gente entenda que existe um reino espiritual e que Deus zela pelos seus, e que Deus envia os seus anjos para nos ministrar, para nos guardar, para nos proteger. É isso. Tem muito mais do que o olho pode ver. Essa é a mensagem. Não é para a gente ficar aqui. Qual que é o nome dele, será? Tem uma matéria no Gordon que era... É o Anjo Miguel. Como que era o nome da matéria? Era tipo Anjos e Demônios. Eu não conheço o nome da matéria. Eu falei assim... Eu quase peguei essa matéria, só porque eu queria ver o que o professor ia falar num curso inteiro de anjos e demônios, igual o livro que ele usava para falar sobre isso, porque a Bíblia quase não fala sobre essas coisas. Aí eu falei assim, gente, como que você tem uma matéria só sobre isso, né? Versículo 13, então, em diante aí, a gente começa a ter o quê? A revelação de Jesus Cristo. A partir do versículo 13, começa a mostrar imagens de quem é Jesus. E aí, a gente vê aí, e entre os candelabros, de novo, alguém semelhante a um filho de um homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor, ou esplendor. Aí você vê uma descrição dessa, e aí você já começa a imaginar Jesus, com o cabelo branco, e ele vem saltando pelos montes, e os seus cabelos são brancos como a neve. E aí a gente começa, e nos seus olhos há fogo. Aí a gente, cara, nossa, que negócio doido é esse? Jesus, ele tem cabelos como a neve. Jesus tem olhos como fogo. Da boca de Jesus sai uma espada. É isso que João está tentando falar aqui? Eu fiz o Google para ver essa foto, que eu queria saber como que ia sair a espada. Eu achei um monte de fotos do Jesus, assim, com os candelários e tudo, mas nenhuma tinha uma espada saindo da boca. Eu falei, gente, eu queria... Você entende? Mas, e mesmo que a gente ache alguma coisa, é muito grotesca, é uma coisa que... Será que esse é o propósito de João? Aí a gente é chamado de novo para uma coisa. O que a gente é chamado para entender? Que aquilo são símbolos que representam uma realidade, mas eles são apenas símbolos. Por exemplo, nós somos um candelabro de ouro. O próprio Jesus já mostra aqui o que são os candelabros. A igreja dele é bem diferente de um candelabro de ouro, mas é uma figura de linguagem. Ele está se expressando através de uma figura. A mesma coisa, gente, Apocalipse é pura figura de linguagem, é puro simbolismo. E se a gente fica tentando ficar literal em todos os símbolos, a gente vai cair numa interpretação grotesca do livro do Apocalipse. Mas a marca de besta não é um símbolo, é real. A gente vai chegar lá. É verdadeiro. A gente vai chegar lá. Então, mas é Jesus. É Jesus? Tá. Mas ele está querendo ele está descrevendo atributos de Jesus através de símbolos. É isso que ele está querendo fazer aqui. Rodrigo, mas assim, quando eu vejo isso, eu não vejo como as pessoas falam sempre espada, você entende? Não, mas tem gente que sim. Tem gente que não, isso aqui é literal, Jesus é assim. Não. Está falando de atributos de Jesus Cristo. Faz sentido aquilo ali. Entendeu? E aí,
Aí a gente começa a ver o que significam esses símbolos, o que significa isso aqui. Aí no versículo 13, então, ele vai falar aqui, que suas vestes chegavam aos pés. Por que é importante? O que João está tentando descrever com isso? Duas coisas. Gente, se você lê mais uma vez Êxodo e todo o simbolismo de Êxodo, aonde que chegavam as vestes do sumo sacerdote? Até os pés. Até os seus pés. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote. As suas roupas, então a sua roupa está demonstrando a sua autoridade como nosso sacerdote. Mas também, lembra que João está escrevendo para um povo que não sabe nada de templo, ou que está aprendendo ainda o que é um templo, que é tudo aquela, porque eles não são judeus. Ele está escrevendo para pessoas que se converteram ao cristianismo, mas que não eram judeus, muitos deles. Alguns eram, mas muitos deles não eram. Quem vestia roupas que iam até os seus pés? No exército romano, quanto maior a sua veste, maior o seu rank, maior a sua patente. Então, aqueles que tinham vamos supor, os generais, as maiores autoridades romanas tinham as suas vestes até os pés. Por isso as roupas dos padres? Eu achava estranho, não. A roupa do padre é mais a questão sacerdotal mesmo, essa imagem sacerdotal do Antigo Testamento, etc. Nos filmes que passam de antiguidade de Roma, os soldados têm as roupas de tamanho diferente mesmo. Eu não tinha percebido isso. Que era a sainha dele. Exatamente, aí você vai vendo que eles aí tem uma capa longa. Quem que tem aqueles lá? Quem está do cavalão com a capa bem longa, com as vestes longas? Não são os imperadores, os mais ranqueados do exército? O que João está demonstrando aqui? Ele é a autoridade máxima. Não tem ninguém depois dele. Então a gente vai vendo esse simbolismo e gente, imagina a igreja do primeiro século que conhecia isso, que ninguém precisava explicar isso para eles. Eles lendo isso aqui, ouvindo isso aqui, eles já entendiam na hora. Você entende como isso mexe com eles? Aí no versículo 14 ele fala dos cabelos brancos como a lã. Gente, quando chega alguém aqui com o cabelinho todo branquinho, o que significa aquele cabelinho branquinho? Sabedoria, experiência. Uma pessoa já madura, uma pessoa já vivida. O que João está tentando demonstrar com esse símbolo? A sabedoria de Cristo. Quem é Jesus Cristo? Não tem mais, ninguém mais sabe o que ele, não tem mais, você entende? Essas coisas são simbólicas. Aí a gente vai para os olhos como chamas de fogo. Aí se a gente for para o capítulo 2, no versículo 18 a 23, ele vai repetir isso aqui. Ele vai falar de novo desses olhos de chama de fogo. O que esses olhos como chama de fogo eles fazem? Eles julgam, eles são capazes de ver, não tem nada que se esconda dele. E ele consegue julgar, então é isso que está representando. Aí no versículo 15 a gente tem os pés como de bronze com uma fornalha. Mais uma vez é um símbolo de julgar com justiça. Ele julga com justiça. Aí, gente, a gente chega no versículo 16. Esse versículo é interessante. Porque o versículo 16 fala assim: tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada. Mas a parte que eu quero focar aqui agora é: tinha em sua mão direita 7 estrelas. Por que isso é importante? Aí eu peguei e coloquei para vocês aí. Essa é uma figura de uma imagem, de uma moeda no tempo de Jesus. Essa moeda aqui é do Império de Domiciano. Esse aqui em cima é a face de Domiciano, o imperador de Roma. Esse aqui de baixo é o filho dele. O filho de Domiciano, ele morreu ainda quando ele ainda era uma criança. Depois da sua morte, eles deificaram ele como o filho de Zeus, né? Então, por que o filho de Domiciano não chegou a ser um imperador, não chegou a governar? Eles deificam ele e falam para ele: olha, ele não governou na terra, mas ele está governando tudo dos céus. E aí você vê que na moeda aqui, ele está sentado sobre um globo, que representa o quê?
O mundo. E aí ele tem 7 estrelas na sua mão. Então, acreditava-se que o filho de Domiciano era aquele que tinha o quê? As estrelas, as 7 estrelas nas suas mãos. Por quê? Porque é ele que governa, ele que é o imperador, que ele morreu na infância, não teve a chance de governar, mas agora ele está governando nos céus. E aí, vem João. E aí o que João vê? As 7 estrelas. As 7 estrelas nas mãos de quem? De Jesus, o Filho de Deus. Não é o filho de um imperador. Quem governa, quem está sentado no trono do universo, não é o filho do imperador, é Jesus Cristo. É disso que... gente, isso aqui você devia ter... se você mora no primeiro século, isso aqui você tem no seu bolso. Você está aí na igreja, você tem uma dessa aí no seu bolso. Na hora que ele fala das 7 estrelas, aí você olha no bolso, mas não é o filho do imperador que governa, não. Sou eu que governo, eu sou o Senhor. As estrelas são os anjos, não é? As estrelas, em linguagem profética, em linguagem bíblica, geralmente são referência aos anjos. Então, aí a gente vê aí que essa simbologia, tá vendo? Jesus está se comunicando com os seus leitores no primeiro século, e é por isso que a gente precisa entender a antiguidade, é por isso que a gente precisa entender esses símbolos. Porque não sei se vocês já ouviram isso aqui antes, Nunca. mas se você não entende isso aqui, Jesus, e você leu o Apocalipse numa sentada só, que eu sei que vocês lerem sentado lendo o Apocalipse. E aí, Sentei uma semana, mas li. E aí você leu isso aqui e você passou por cima. Legal, Jesus é aquele que tem as 7 estrelas na mão. Mas ele tá confrontando algo com aquilo. Ele está confrontando algo. Aí ele explica depois o que são também as 7 estrelas. As 7 estrelas, né, são os anjos das 7 igrejas. Então, aí a gente tem que lembrar da numerologia de Apocalipse, é o número da completude, da perfeição. Os 7 candelabros, eles representam só as 7 igrejas da Ásia Menor? Não, eles representam o quê? Toda a igreja de todos os séculos. É um símbolo. Existiam, mais uma vez, é uma coisa física, é um símbolo que existia? Sim, são 7 igrejas que existiam naquela época. Mas ele está ligado somente àquilo? Não, também existe um símbolo para representar uma realidade que vai além daquela física. É isso que está acontecendo. Fala, Fausto. Toda essa questão dos 7 anjos das igrejas, existem aqueles que, como você falou, pensam que são mesmo seres espirituais, mas a Bíblia não deixa definido. Mas tem aqueles também que pensam que são seriam os pastores da igreja. Isso, tem essa. Existe uma possibilidade? Na verdade, os teólogos vão aceitar, a maioria deles, pelo menos os que eu conheço, os bons teólogos que eu conheço, eles defendem que Jesus ali está falando dos anjos mesmo na igreja. Embora a gente não consiga explicar como que essa relação, essa hierarquia funciona, a maioria vai concordar que são os anjos que Deus coloca para ministrar as suas igrejas, né? Porque Deus, o que são os anjos? São aqueles que ministram o servo do Senhor. Então aí a Bíblia já fala isso. Então acredita-se que são os anjos, seres espirituais, não os pastores, porque existe essa linha mesmo, que eles acreditam que são os pastores da igreja, né? Cada igreja tinha um pastor, cada cidade tinha, então são o pastor da igreja. Mas aqui a linguagem toda não dá muita margem para a gente poder interpretar dessa maneira, até porque a própria linguagem figurativa, depois isso aqui é só anjo, 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 anjo. Então quando ele fala de algum, por exemplo, Antipas foi morto, meu servo, nas cartas das igrejas, na parte das cartas das igrejas, ele fala quem é o líder, ele vai dando nome. Então essa é a distinção. Então eu não vejo até agora, pelo que eu conheço, nenhum que aceite, que fala, eu já vi esse argumento, mas nenhum que aceite, não, esses aqui são os pastores da igreja. Geralmente eles são bem conservadores. Os comentaristas, os teólogos, gente, eles são super ultra conservadores. Aí até o ramo dos liberais, que não acredita nem em ser espiritual, né? Aí os liberais vão ser mais, quem vai aceitar mais isso são os liberais. Os liberais são os pastores da igreja. É mais os liberais que vão aceitar isso. Versículo 16. Aí ele fala aí,
no versículo 16, continuando. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O que é uma espada afiada de 2 gumes? Aliás, o que é a espada de Deus? A palavra. A palavra. Lembra de Efésios? Né? Revestivos da armadura. O que é a palavra? A nossa espada. E a espada, ela tem 2 gumes. Por que ela tem 2 gumes? Porque ela tem o poder de ferir, de condenar, de julgar, porque todo aquele que não crê já está condenado, foi Jesus que disse isso, mas ela tem o poder também de salvar, de curar, de transformar. Esse é por isso que ela tem 2 gumes, ela corta de um lado ou de outro, para uns, para a perdição eterna, para outros, para a salvação eterna. Então é por isso que fala aí. Aí no versículo 17, a gente encontra então, quando vi, caí aos seus pés como morto. Gente, lembra do que eu falei aqui no começo? Você olha para toda a pompa de Roma, para todo o poder de Roma, para toda a glória de Roma. E aí, João, quando ele vê Jesus Cristo, quando ele vê Jesus exaltado, como que ele cai na presença de Jesus? Como morto. Como morto. A glória é tamanha, o poder é tamanho, que ele cai como morto diante de Jesus. E aí é Jesus que vem falar para ele assim: não temas, não temas, e coloca a mão e ele vai ser restaurado. Mas qual que é a mensagem aqui? Você não tem que temer Roma, porque ele continua no versículo 17 dizendo assim: então colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Agora você coloca isso em contexto mais uma vez, para quem está padecendo perseguição todo santo dia, e todos os dias corre o perigo de morrer por causa do testemunho de Jesus Cristo. Eles temem a morte. E aí vem Jesus, e quando João vê Jesus, ele cai como morto. Mas ele não está morto, porque Jesus está ali. Jesus fala: não temas, toca nele. E o que Jesus vai fazer? Aí ele fala: eu estive morto. Vocês estão com medo de morrer? Eu estive morto, mas agora eu vivo, e vivo para sempre, mesmo que vocês morram. Aí ele continua, e eu tenho a chave da morte e do inferno, ou do Hades. O que Jesus está fazendo? O que tudo isso aqui está fazendo? O que está explicando tudo isso aqui? Sempre faz essa pergunta: o que isso aqui quer dizer para o leitor do primeiro século? Como que ele ia entender isso aqui? Ele está sofrendo perseguição, ele pode morrer a qualquer momento. E Jesus fala assim: não tema Roma e a sua glória, o seu esplendor, me tema a mim, porque eu tenho a chave da morte e do inferno. Roma pode matar o seu corpo físico, como disse Jesus: não tema aquele que pode matar o seu corpo físico, mas não pode fazer nada com a sua alma. Tema a Deus, que pode matar o seu corpo e mandar a sua alma para o inferno. Porque, gente, o que a morte pode fazer com o crente? Nos levar para Deus, levar para a glória. A única coisa que a morte pode fazer, uma coisa para o crente: nos levar para a presença de Deus. Quanto mais baixa a morte nos levar, mais alto o Senhor vai nos glorificar. Então é isso que Jesus está falando aqui, mostrando para João: olha, vocês não têm o que temer. Eu sei que vocês vão morrer pelo meu testemunho, quando se mantenham fiel. Por quê? Porque eu morri e eu venci a morte, porque eu morri e agora eu vivo para sempre, e vocês viverão para sempre, porque eu vivo para sempre. E não se esqueçam de uma coisa: quem tem a chave da morte e do inferno sou eu, não é Roma. Eu sou o soberano. Imagina você escutando isso, gente, no contexto que eles estavam sofrendo perseguição. Isso te dá esperança? Isso transforma a sua vida? Você está vendo tudo caindo ao seu redor, tudo dando errado, mas eu não estou vendo nada aqui, mas Ele está governando. Ele está governando. Isso para João, no caso, né? Principalmente para João, que teve o tempo todo ao lado de Jesus, viu todas as coisas acontecerem,
viu todo o sofrimento, a crucificação, participou das dores, né? E aí agora ele está ali já de idade, Exatamente. perseguido, ter essa visão. Não posso morrer agora. Exatamente. Você imagina, gente, Acho que ele está querendo morrer para acabar o sofrimento. Morre logo, morre logo. você consegue imaginar a glória? João olha assim, o esplendor de Jesus Cristo. Rodrigo, mas eu estou pensando agora, mas na gente, né? Na gente. Então, assim, Jesus tem a chave, né? Então, ele é a morte, ele é a vida. Então, a gente também podia trazer isso para nós hoje aqui. Exatamente, né? mas esse que mas a mensagem do Apocalipse é para o primeiro século apenas? Não. É para a igreja de todos os tempos, em todo lugar. Mas aí a gente vê um descaso com o Apocalipse. Gente, isso aqui é um livro para dar esperança para a igreja. Medo. A única coisa que as pessoas têm no Apocalipse é medo. Porque não entendem o livro. O livro é um livro para dar esperança. Se você está lendo o livro dessa maneira, para ver o fim do mundo, você está lendo o livro do Apocalipse errado. O livro do Apocalipse ele foi escrito para dar esperança para a igreja passando por esse momento de perseguição. E para confrontar aqueles muito confortáveis, que é o nosso caso. Vocês abram o olho, porque eis que venho logo, eis que venho como ladrão, que eu não te pegue dormindo. Essa é a nossa advertência. Mas para aqueles que estão agora no Oriente Médio morrendo, agora, nesse momento, quando nós estamos aqui morrendo por causa de Cristo, não tema, porque eu tenho a chave das mortes e do inferno. E você vai morrer, mas você vai ser ressuscitado e vai viver comigo para sempre. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Então, tem medo do Apocalipse quem não tem Jesus. Quem não tem Jesus tem que ter medo mesmo do Apocalipse. Não só do Apocalipse, mas como da morte. Exatamente. Porque a gente tem medo de morrer. tudo. O meu chefe fala, eu tenho medo de morrer. Eu tenho um testemunho, meu pai morreu ali, né, comigo e tal, com a gente, com as minhas irmãs, e quando eu terminei de ler o Salmo, ele morreu, porque a gente estava monitorando ele. E a hora que ele apagou, eu só falava glória a Deus, sabe, obrigado, obrigado Deus, aí depois eu falei, meu pai morreu. Você entendeu? Então, assim, aí eu falei, que sentimento é esse? Você me deu aquele conflito, e tinha um pastor amigo nosso, eu falei, mas é alguma coisa do Salmo? Eu achava que era algum simbolismo, alguma coisa, mas era o Espírito Santo me mostrando que, glória a Deus mesmo, meu pai foi para Cristo, você entendeu? Então, assim, era uma alegria, e eu falava, será que é porque meu pai não sofreu? Meu pai morreu em paz? Mas, assim, eu ficava, glória a Deus, obrigado, Deus, e eu falava, poxa, meu pai acabou de morrer. Né? Então, assim, até hoje, você fica assim, eu dei glória a Deus no dia que meu pai morreu. Eu lembro de um versículo agora que me veio à mente, eu não lembro a referência, mas diz assim que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Que vai pra ele. Deus tem... Gente, olha a nossa noção de morte. Em Salmo, mas eu não lembro a referência qual Salmo que é. Deus tem prazer na morte dos seus santos. E a gente fica aterrorizado com a morte, mas como assim? A morte é o fim dessa vida de sofrimento, é a nossa glória, a partida para casa, entendeu? Então, aí ele acaba dizendo, agora aí ele vai dar, esse aqui é o pontapé para o resto do livro todo, escreve as coisas que você viu, as coisas que você verá. Até aqui, escreve tudo isso que você já presenciou, João, mas daqui para frente escreve aquilo que você vai ver. E aí daqui para frente começa a revelação e a gente vai ver todo esse desenrolar do livro do Apocalipse. Amém? Amém. Mas é para isso que o povo lê Apocalipse, para descobrir as revelações, para descobrir quando que é o dia que vai acabar. Exatamente. E Jesus nunca revelou isso com esse propósito. Gente, semana que vem a gente está de volta, com a graça de Deus. A gente continua o nosso estudo no livro do Apocalipse. Espero que tenha abençoado a sua vida. E semana que vem a gente está aí. Amém? Deus abençoe.